Israel estava acorrentado. Há 20 longos anos, o povo que outrora fora livre gemia sob o jugo de ferro do rei Jabim. De Canaã, 900 carros de guerra, comandados pelo temível general Sísera, aterrorizavam as estradas. A nação estava paralisada pelo medo. Imagina a cena por um momento. Silêncio. Não um silêncio de paz, mas um silêncio pesado, opressivo. O silêncio do medo. Há 20 anos esse som dominava a terra de Israel. 20 anos em que o povo respirava o pó das estradas, sob a sombra dos carros de ferro de Sísera, 900 carros de guerra. Você consegue imaginar? O barulho, o estrondo dos cascos, o rangido da metalurgia cananeia, os gritos dos opressores, era o som da escravidão. E onde estavam os libertadores? Onde estava o exército? Onde estavam os homens corajosos? Eles tinham desaparecido. As tribos estavam divididas, o coração da nação paralisado. O cheiro no ar não era mais o da terra prometida, era o cheiro de derrota. E é aí, no ponto mais baixo, que as histórias mais poderosas costumam começar. Enquanto o vale vivia na escuridão, a luz insistia em brilhar no alto de uma colina. Entre Ramá e Beeral, debaixo dos galhos, balançando de uma palmeira, uma mulher se assentava. O vento lá em cima era diferente, era limpo. E as pessoas, cansadas de baixar a cabeça para os soldados, subiam a colina para levantar o rosto para ela. Débora, ela não vestia uma armadura, não empunhava uma espada. Suas armas eram outras. Uma sabedoria que parecia vir de outro mundo e uma conexão tão profunda. Com Deus que as pessoas sussurravam que ela conseguia ouvir a sua voz, ela era a juíza, o telefone celestial de uma nação em crise. E um dia, a linha tocou. A mensagem era clara, direta e absolutamente aterradora. Deus ordenou que ela chamasse um homem chamado Baraque. Um general? Dificilmente. Um homem de Naftali, uma das tribos que mais sofria. A ordem era para reunir 10.000 homens e marchar direto para a boca do lobo, para o Monte Tabor. O plano. Deus atrairia o impiedoso Sísera e todo o seu exército implacável até o rio Quizon. E a promessa: eu os entregarei em suas mãos. Agora faça uma pausa e pense nisso. Como você reagiria? O alívio de finalmente ter uma direção, misturado com o terror puro de encarar a maior máquina de guerra da época. Débora transmitiu a mensagem e a resposta de Baraque ecoa até hoje como um dos momentos mais humanos e reveladores da Bíblia. Ele ouviu, ele entendeu, e então ele disse: você vem comigo, eu vou. Mas se você não vier comigo, eu não vou. Pense na coragem que faltava. Pense no medo que falou mais alto. Um homem chamado para a batalha, condicionando sua própria bravura à presença de uma mulher. Ele não pedia um batalhão extra. Ele pedia a presença de Débora. A fé dele dependia da fé dela. E Débora não hesitou. A resposta dela não foi uma repreensão, mas uma profecia que mudaria o curso de tudo. Estarei certamente indo com você, ela disse, sua voz firme cortando o ar da colina. Mas saiba de uma coisa, a honra não será sua. Então, a sentença que deve ter congelado a alma de Baraque, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Uma mulher, Débora já estava indo. Então, de que mulher ela estava falando? O que isso significava? O plano de Deus era maior e mais surpreendente do que qualquer um no vale, ou no topo daquela colina, poderia imaginar. É curioso, não é? Como Deus sempre reserva os seus golpes mais magistrais para as mãos que ninguém está olhando. Enquanto a atenção de todos se voltava para o vale, para o exército, para o general relutante e para a profetisa corajosa. A peça mais crucial do tabuleiro estava quieta, esperando em sua tenda. Mas isso é uma história para daqui a pouco. Enquanto isso, eu quero saber de você. O que teria passado pela sua mente no lugar de Baraque? Ouvir uma promessa de Deus e ainda assim sentir tanto medo? Comenta aqui embaixo, eu adoraria saber. E então a história se desenrola. E que cena deve ter sido Débora, a voz de Deus. Deixa o seu lugar de segurança, o seu refúgio sob a palmeira e desce para o campo de batalha. Ao seu lado, Baraque, um homem segurando na coragem emprestada dela. E atrás deles,
10.000 homens cujo único trunfo era uma promessa. Do outro lado do vale, o impensável. A nuvem de poeira de 900 carros de ferro, o som que aterrorizava gerações, agora se aproximando, tangible, mortal. O choque seria inevitável. A carnificina, uma certeza humana. O exército de Israel devia estar olhando para aqueles carros, o coração batendo na garganta, as mãos suando nas empunhaduras das espadas. Eles estavam encurralados, mas Débora não estava olhando para os carros. Ela estava olhando para o céu. Ela estava escutando um som que ninguém mais conseguia ouvir, o silêncio antes da tempestade divina. E então, ela vira-se para Baraque. Não é um grito de guerra, é uma declaração calma e absoluta de fé, uma frase que corta o medo como uma lâmina. Levante-se, ela diz. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está à sua frente. E aí, o mundo desaba sobre os cananeus. De repente, o céu, que estava claro, se torna um caos. Nuvens escuras se aglomeram num piscar de olhos, não de forma natural, mas com uma urgência feroz. O vento uiva e então a água despenca. Não uma chuva, mas um dilúvio concentrado sobre o vale do Quizon. Um riacho pacífico transforma-se num mar furioso de lama e pedras rolantes em minutos. Ora, imagine o cenário do ponto de vista de Císera. Seu trunfo absoluto, seus carros imponentes, de repente se tornam a sua própria armadilha. As rodas de madeira e ferro afundam no lodo. Os cavalos, em pânico, se debatem, impotentes. A máquina de guerra mais temida da época é reduzida a um amontoado de metal inútil, presa na fúria de um rio que não existia meia hora antes. O estrondo dos trovões abafa os gritos de comando, a ordem vira caos, e o medo, aquele mesmo medo que eles impunham, agora infecta o seu próprio exército. E do alto do monte soa o grito. O exército de Israel, vendo o impossível acontecer, desce como uma avalanche. Não é mais uma batalha de força contra força. É um juízo, é o cumprimento de uma promessa. No meio do caos, um homem foge. Císera, o general invencível, abandona o seu carro, o seu orgulho, o seu exército. Ele corre pela sua vida. A poeira e a lama colapsam a sua armadura luxuosa. O cheiro do medo e da derrota impregna-se nele. Ele é uma sombra do que era horas antes. E os seus passos, guiados pelo desespero, levam-no para um lugar que parecia seguro. Para a tenda de Heber, um aliado, ele vê a tenda de couro, um refúgio. E ele vê uma mulher à entrada. Jael. Ele pede água, ela lhe dá leite, uma bebida reconfortante que o faz adormecer num sono profundo. O sono do exausto, do derrotado. E ele se deita no chão da tenda, confiante, acreditando que o perigo tinha ficado para trás no campo de batalha. Ele não sabia que o perigo real estava ali, de pé, olhando para ele. Ele não sabia que a profecia de Débora não era sobre a batalha no vale, mas sobre o julgamento na tenda. O barulho dos martelos no acampamento cananeu já tinha silenciado. O som da chuva tinha cessado. O único som agora era a respiração pesada de Císera. E então, um novo som. O som surdo de um martelo de cravejar tendas a ser empunhado. O som seco e decisivo de uma estaca de madeira a perfurar osso. Foi um som único, curto e terrivelmente final. A profecia cumpriu-se, não por um general, não por um soldado, mas pelas mãos de uma mulher. A mesma promessa que levou Débora a descer da colina foi cumprida por Jael no silêncio da sua casa. Isto não te faz pensar na forma como Deus age? Como ele tece os seus planos com fios que nós nem sequer consideramos? A coragem de uma mulher no campo de batalha foi essencial, mas a coragem de outra, na sua tenda, foi decisiva. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, não é? Comenta aí, em quem você teria menos esperança naquele dia, no general relutante ou na esposa de um aliado do inimigo. A resposta de Deus sempre nos surpreende, o cântico e o propósito. E então, o silêncio desceu sobre o vale. Mas era um silêncio diferente daquele que existia antes. Não era o silêncio do medo, mas o silêncio da paz. A terra, que durante 20 anos tremera com o estrondo dos carros de guerra, agora descansava, e por 40 anos essa paz permaneceria.
40 anos de alívio, de colheita sem saque, de crianças crescendo sem o som das correntes. Mas como se responde a um livramento tão espetacular? Como se agradece por uma vitória que, pelos cálculos humanos, era impossível? A resposta de Israel não foi apenas um suspiro coletivo de alívio. Foi um cântico. O Cântico de Débora, um dos textos mais antigos e vibrantes de toda a Escritura, ecoou pelas colinas. É um hino de guerra e de gratidão. Uma crônica poética que congela aquele momento no tempo. E se leres esse cântico no capítulo 5 de Juízes, vais perceber algo lindo. Não é um hino que glorifica apenas os generais. Ele celebra os heróis inesperados. Bendiz as tribos que arriscaram tudo e chama a atenção as que ficaram à beira do caminho, mais preocupadas com os seus navios ou com o conforto dos seus apriscos. E no seu ponto mais eletrizante, o cântico faz uma pausa solene para celebrar a mulher mais improvável de todas. Seja bendita entre as mulheres Jael, ecoa a voz de Débora e Baraque, a mulher com o martelo e a estaca, a heroína caseira que selou o destino do opressor. A profecia comprou-se até a última sílaba. O que isto nos diz sobre o propósito de Deus nesta história toda? Por que é que ele escolheu esta mulher, nesta colina, desta maneira? O propósito de Débora era ser a voz que ninguém mais conseguia ouvir. Num tempo em que a palavra de Deus era rara, ela era sua encarnação viva. A sua vida prova que a verdadeira liderança não nasce de um título, mas de uma conexão inabalável com o céu. Deus não estava à procura do mais forte, estava à procura do mais disposto a ouvir. E, ao colocar uma mulher como a figura central de libertação, ele estava a quebrar, de forma deliberada e poderosa, todos os paradigmas. A mensagem era clara. O meu espírito não é limitado pelo gênero, pela tradição ou pelas expectativas humanas. O meu propósito será cumprido por quem estiver de coração aberto e ouvidos atentos. Mas repara, esta não é uma história de rivalidade, é uma história de parceria divina. Débora precisou da obediência relutante de Baraque, e ele precisou da fé inabalável de Débora. E ambos precisaram da coragem caseira de Jael. Deus teceu estes 3 fios: profecia, obediência e ação, num único cordão de força indestrutível. A verdadeira coragem é contagiosa. Começa num coração e alastra até cumprir o seu destino. E no fim de tudo, a honra foi para onde sempre pertenceu. A profecia de que uma mulher venceria Sísera garantiu que ninguém, nem mesmo o general no campo de batalha, pudesse reivindicar a glória. A vitória, do primeiro ao último momento, foi assinada por Deus. Isto não te faz olhar para as tuas próprias batalhas de forma diferente? Para os teus próprios carros de ferro e exércitos de Sísera, que parecem tão invencíveis? A lição que fica, ecoando desde aquela palmeira distante, é que Deus não está à procura dos mais capacitados. Está à procura dos mais disponíveis. Disponíveis para ouvir, mesmo quando o medo grita mais alto. Disponíveis para obedecer, mesmo quando a missão parece um suicídio. Disponíveis para agir, mesmo com as ferramentas mais simples nas mãos. A pergunta que Débora deixa para cada um de nós séculos depois é a mais simples e a mais profunda de todas. Quando a voz de Deus sussurrar o teu nome para um propósito que parece maior do que tu, qual será o som da tua resposta? E se esta história de coragem inesperada te tocou, se ela te fez pensar em alguém que precisa de a ouvir, partilha este vídeo e não percas a próxima história desta série, porque vamos mergulhar na vida daquela que cumpriu a profecia com as próprias mãos. Jael, a sua história vai te surpreender ainda mais.